Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo Jesus a todos vocês, ok? Quero aqui prosseguir falando da palavra de Deus no assunto apostasia, e aqui eu trago o tema apostasia teológica, que corresponde à apostasia parcial. O texto bíblico base vou aqui ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ao ler esses dois versículos, logo percebemos aqui, constatamos duas fontes de ensinos falsos que leva as pessoas a apostatar-se da fé. Apostatar-se é desviar-se. No caso aqui eu vou falar do desvio parcial, apostasia parcial. Então perceba, o versículo 1 é o próprio Satanás, demônios, espíritos enganadores, é uma fonte de ensinos falsos. No versículo 2, homens sem menor temor de Deus, sem nenhum compromisso com Deus, que tem a sua consciência cauterizada. Isto é, consciência cauterizada é aquela pessoa que erra, que peca, e para ele está tudo certo, está tudo ok, tranquilo. Arrependimento não passa nem por perto do seu pensamento, porque para ele está tudo certo, mesmo fazendo errado. Então, tanto os demônios como pessoas desse tipo são portadores de falsas interpretações da Bíblia, a falsa hermenêutica, e então isso produz uma má fé, uma apostasia na mente de muitos crentes, e muitos deixam a fé. E a Bíblia nos mostra alguns grupos que foram alvos, estavam na rota do falso ensino. Na verdade, igrejas que estavam na rota do falso ensino. Quero falar de uma aqui, a igreja da Galácia. Veja isso. Paulo ficou admirado, perplexo, assustado, ao ver como este povo tinham tão repentinamente se afastado de Deus. Depois que sabiam da verdade, depois que tinham recebido o Espírito Santo, o Evangelho gracioso, agora eles embarcaram no barco furado do legalismo. Veja, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Maravilho-me aqui corresponde à perplexidade, corresponde à admiração. Ele estava assustado por ver que aqueles crentes da Galácia tinham sido tão enganados,
porque alguns ali infiltrados naquela igreja ensinavam que a lei, sim, era o caminho certo, eles tinham que obedecer à lei. E o capítulo 3, versículo 24, veja como Paulo ele começa a mostrar a disfunção da lei. A lei perdeu a sua função. Perceba isso. Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25, diz a palavra: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Paulo usa aqui uma metáfora, comparando a lei com aio, um tutor, um escravo responsável por um menino até a sua maioridade. É isso que é o aio. Um tutor, o qual é um escravo responsável por uma criança, por um menino até a sua maioridade. Esta foi a função da lei, pois a lei vinha preparando o caminho, vinha avisando. Na lei está várias linguagens mostrando de diversos meios, Deus falando que o Salvador Jesus Cristo havia de vir. E aí Jesus veio, Paulo pregou, este povo foram evangelizados, receberam o evangelho da graça de Cristo e agora estavam sendo enganados pelos que defendiam o legalismo. Vê o que diz o capítulo 3, versículos 1, diz assim, Gálatas 3:1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Eles tinham recebido o evangelho de Jesus crucificado. Versículo 2, 3 e 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então este é o evangelho de Cristo, a pregação da fé, o Cristo crucificado. Eles tinham recebido o Espírito da verdade, conforme a palavra do Senhor diz aqui, o Espírito de Deus. Mas agora eles ignoraram toda a verdade que recebeu para ficar com o legalismo. Vê ainda no capítulo 3, versículos 10 e 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Isto é, qualquer que quisesse guardar a lei teria que permanecer em todas as coisas, e isto era impossível ao homem. O homem não tem capacidade de guardar a lei, não tem. E então, esses infiltrados, estes homens aqui, mentirosos, infiltrados dentro da igreja, fazia com que os crentes se afastassem do verdadeiro evangelho que tinham recebido, o evangelho de Cristo, para então passar a crer em outra mensagem. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenho muito a falar, mas
vamos ficando por aqui neste vídeo, ok?